Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui falando na Rádio Cabiúna, essa oportunidade por estar sempre envolvendo aí o prefeito Celso Silva, sempre envolvendo o meu nome em algumas discussões, ou dando algumas insinuações, como ele é acostumado fazer, na rádio de Cornélio Procópio, na Folha de Londrina, e eu resolvi pedir esse espaço aqui, porque é uma oportunidade até para que ele possa vir aqui e a gente está falando olho no olho, onde fica mais fácil elucidar e esclarecer os fatos, porque muitas vezes o ouvinte ou as pessoas gostam de saber realmente o que está acontecendo, porque envolve dois homens que têm cargos públicos e é natural que nós colocamos aí a sociedade a par do que vem acontecendo. Bom, prefeito, alguma coisa pessoal ou não? Não, inclusive eu conheci o Celso na época da eleição da Munop na vez passada, que eu nem o conhecia, e eu fui chamado numa quinta-feira lá em Curitiba para ser candidato a presidente da Munop, onde o governador na época pediu, e eu aceitei e vim embora. Na sexta-feira à tarde me ligaram que era para aguardar um pouco, no sábado de manhã me ligaram para ir até Londrina conversar com uma pessoa bem próxima do governador, e ali no momento o governador estava com o deputado Romanelli, onde pedia para, no entendimento, para mim ser vice do Celso Silva, para que construísse uma aliança entre o governador e o Celso, porque eles teriam sido adversários políticos na eleição, e nesse momento seria importante eu abrir mão. E naquele momento também o deputado Romanelli dizia que eu não ganhava. Daí eu falei: olha, governador, se o deputado Romanelli tem tanta chance que eu não ganho, deixa eu disputar então. Daí o deputado, não, é melhor fazer uma composição, porque já que eu não ganhava, era melhor, eu entendi, disputar. Aí eu renunciei da candidatura e fui ser vice do Celso, em homenagem a essa atitude minha. O Celso foi até Açaí, inclusive fazer uma reunião onde ele fez aqui a posse com a presença do governador. Eu vi que tinha bem poucos prefeitos, e lá em Açaí, graças a Deus, tivemos a presença de 17 prefeitos, 17 ou 18 prefeitos, e um que não pôde ir, mandou representante, mas ele, inclusive na época, falou que a próxima ele iria me apoiar. E o que eu achei estranho é que realmente eu vi a tendência dele cumprir. Eu nunca falei que aquilo era algo que ia crescer aí na minha vida, eu ser candidato a presidente ou não. Mas ele ligou na prefeitura por diversas vezes, inclusive solicitando se as contas em relação aos pagamentos mensais com a Munop estava certo, porque era um dos critérios que ele dizia que tinha que ter para ser candidato. E eu fui a uma reunião que ele convocou, e naquele momento ele me lançou candidato, fez um discurso dizendo que nem conselho fiscal ele gostaria de ser, e foi uma harmonia. Aí naquele momento eu tive o apoio unânime da Munop, e um assessor do prefeito Fred dizia que se ele fosse o candidato por unanimidade, ele também aceitaria, mas deu para entender que naquele momento a unanimidade não seria o prefeito Fred. Aí eu peguei os apoios, montei a chapa, e como o Celso Silva falou que ele não gostaria de participar nem do Conselho Fiscal, depois de ter montado a chapa, eu vim até Bandeirantes, marquei com ele, vim, naquele momento ele ligou para o deputado João Arruda, que é também o meu deputado, e disse que eu seria o candidato dele, que estava tudo certo, e que ele estava muito contente, e eu também tinha aí uma certa amizade com ele, meio distante, mas eu tinha uma amizade com ele. Inclusive eu assinei um pedido que ele fez para mim, que até era contrário aos interesses da população de Açaí, que era a faculdade de medicina, que estava à disputa entre Cornélio e Bandeirantes, e eu assinei um apoio para o Celso Silva, para que essa faculdade, mesmo ficando mais distante de Açaí, que Cornélio é mais próxima, eu assinei dando o apoio do nosso município para que ele conseguisse, através das reivindicações que ele estava fazendo, ele se fortalecesse com as assinaturas dos prefeitos para reivindicar. Mas aconteceu que, por decisão técnica, escolheram Cornélio Procópio, e não teve mais o meu apoio e a minha torcida, até pela amizade que eu iniciei com ele através do deputado João Arruda. Era para que viesse realmente para Bandeirantes, que aqui tem aí a faculdade de enfermagem, que tem muitas pessoas de Açaí que aqui estuda também.
Bom, prefeito, então, no sentido, ficou tudo certo para você ser candidato a presidente. E no final das contas ele teria puxado seu tapete? Seria isso? Não, ele... Entendendo o bojo da coisa? Obedecendo uma determinação do Romanelli, que o Romanelli manda nos prefeitos, a grande maioria dos prefeitos dele, ele manda, ele dá uma ordem e o prefeito obedece. E ele obedeceu essa ordem e saiu candidato e não me avisou, ele poderia ter me avisado, olha Luiz, eu sou candidato e tal. E candidato de uma maneira irregular que ele tinha que se desincompatibilizar. E ele não desincompatibilizou, e tanto é que não sou eu que estou dizendo que era de uma maneira irregular, que a justiça o afastou da presidência, e ele naquele momento, num tom de ironia, ele até disse que era uma liminarzinha que tinha afastado ele. Eu falei para ele que ele não iniciava e nem encerrava a sessão, que ele não era mais presidente naquele momento, e ele falava que era uma liminarzinha. E a gente tem que respeitar os poderes, que através de uma liminarzinha tem grandes empresários desse país presos em Curitiba, que é uma liminar também, que não tem decisão definitiva. Pela liminar, ele teria que ter deixado o cargo 2 meses antes. O senhor, como vice, também não teria? Não teria que ter deixado o cargo 2 meses antes. Uhum. Teria que ter deixado o cargo na inscrição da candidatura, é isso que está no regimento. Inclusive ele, com mais uma atitude de tentar tumultuar e mentir, que o Celso Silva, eu creio que ele é o prefeito Pinóquio, ele é um mentiroso contumaz. Então, ele está colocando isso na Folha de Londrina, e se ele estiver ouvindo, eu faço o convite para que ele venha aqui, que eu tenho mais coisas para falar, que eu gostaria de falar olhando nos olhos dele. Então, no regimento diz que é a inscrição no ato da inscrição da chapa à desistência. Como eu sabia da armação, eu não desisti, porque se eu desistisse eu poderia alertá-lo. E eu, inclusive, fiz uma solicitação para que ele respondesse que era uma pegadinha, e ele respondeu, porque eu tinha que comprovar que ele estava no cargo, e ele respondeu e assinou que realmente estava presidindo a associação e também presidindo a eleição. Na qual ele era candidato. Então, foi um amadorismo muito grande, e ele, eu creio que todos nós, prefeitos, principalmente cidade pequena, que nós temos dificuldade em ter aí uma assessoria jurídica com uma dedicação exclusiva, porque o salário que a gente paga muitas vezes não dá para que o advogado dedique exclusivamente à prefeitura. O prefeito tem que também ficar estudando e olhando o portal de transparência de Bandeirantes. Eu notei que a assessoria jurídica, eu não sei quem faz, tem cometido algumas irregularidades passíveis de investigação, a qual num futuro aí nós podemos até estar marcando aí uma reunião, uma audiência na Câmara de Vereadores e também com o Ministério Público para pontuar, para que não erre dessa maneira, porque são erros muito grotescos que poderá ser passível no futuro de ações e terá a oportunidade de trazer um desconforto muito grande para quem está à frente do município. Você está dizendo então que o município de Bandeirantes está irregular? Não estou dizendo que está irregular, estou dizendo que é passível de ter algumas irregularidades, e isso não sou eu que julgo, é a justiça que julga, mas é algo que tem que ser aí apurado, e se tiver algum munícipe com interesse de fazer essa investigação, nós estamos à disposição de mostrar onde eu creio que algumas licitações não poderia ser daquela maneira. Agora, prefeito, uma outra coisa, nós temos aí a eleição que foi marcada pelo prefeito Amarildo Tossi, que é o prefeito de Itambaracá, que está exercendo aí a presidência, estava exercendo a presidência mesmo, porque pela reportagem da Folha de Londrina... Que o Celso Silva pautou, que eu não fui ouvido nessa reportagem. O rapaz que trabalha na Munop, ele era funcionário da Folha de Londrina, e o presidente que pautou essa reportagem não foi dado para mim a oportunidade de se posicionar diante da Folha de Londrina. Inclusive eu liguei lá pela maneira com que a Folha de Londrina tem feito as suas matérias sem ouvir as duas partes. Agora, o senhor é candidato à eleição agora, não? O Fred, prefeito de Cornélio, me ligou e falou para mim, sempre eles têm dito que ele irá construir a unanimidade, irá ter uma candidatura em harmonia. E isso é muito bom para a associação, para a entidade, para que não haja nenhum racha, para que a nossa região, que é uma região muito pobre,
é necessário que se una para trazer os recursos para nós, inclusive fazer uma grande qualificação nos funcionários, fazer com que a região realmente trabalhe unida, o que não foi feito nessas gestões, porque não foi feito nenhum trabalho a qual se diferenciasse do passado. Então o Celso Silva foi também um presidente comum como todos os outros. Mas ele falou que construiria essa unanimidade. Eu falei, então você não vai ter dificuldade nenhuma, você construa a unanimidade, me ligue e eu vou te apoiar. Mas eu percebo que não é isso que acontece, porque muitos prefeitos têm ligado para mim e dito, se você não for candidato, inclusive o prefeito de São Sebastião da Moreira, a qual o Celso Silva lançou ele também candidato, sem ele ser candidato, lançou num intuito único e exclusivo de tumultuar, como ele é acostumado a fazer. Só que às vezes dá certo com uma determinada pessoa e não dá certo com a outra pessoa. Então, se essa atitude de tumultuar, de falar impondo ou com arrogância, isso talvez deu certo em algum momento, mas comigo não vai dar. Nós vamos estar defendendo os interesses da nossa região, os interesses do município. Nenhum momento eu vou pedir para um deputado que eu apoio ou usar a entidade ou usar o cargo de prefeito para colocar o seu irmão numa secretaria como funcionário fantasma, como fez o prefeito de Bandeirantes. Porque ele tem funcionário fantasma? Sim, tem um funcionário que trabalha lá, recebe na Secretaria da Agricultura e não trabalha. Agora, prefeito, outra coisa. O estatuto diz o que sobre eleição? Diz que o presidente ou o vice ou quem ocupar um cargo tem que se desincompatibilizar no momento que ele se registrar a candidatura. A nível de tempo, qual é o que reza o estatuto? Até o último dia. A nível de fazer a eleição, porque toda entidade, ela tem lá, 15 dias, vamos colocar... Tem um prazo. Tem um prazo determinado para se fazer a eleição. Nesse prazo... Esse prazo já foi? Não. Porque quando foi feita a reunião já não teria sido aquele prazo? Não, foi antecipado. Foi antecipado no consenso. Foi ele que antecipou. Tá. O Celso Silva que Mas antecipou. o consenso às vezes não vale o que está no estatuto. Não. Vale o que está no papel, né? Não, sim. Essa eleição de agora seria válida? Essa sim. Pelo estatuto? Sim, porque o prazo seria até tal data. Uhum. Agora, o prazo para fazer a eleição, se lá todos os integrantes eles acordarem em antecipar, não tem problema nenhum. Não existe. Não ele existe. Poderia ter o problema na disputa, mas no prazo poderia ser um consenso. É o prazo, então um consenso ali, vale o que se determinou nesse consenso, que geralmente há 15 dias após, não tem eleição hoje, mas daqui a 15 dias. Sim. E de repente foi marcado aí para o dia 28 de fevereiro, um longo espaço de tempo que se passou da eleição. Não, mas não tem problema, é o prazo até o dia que vai o mandato dele. Exato. Não tem problema nenhum. Agora, ele reassumiu a presidência mesmo? Ele reassumiu porque, inclusive, eu não contestei, porque não tem coisas que não tem um objetivo. O objetivo é só jogar para a plateia, e eu não sou de jogar para a plateia. Quando a gente entra num campo de futebol, Bandeirantes, que tem uma tradição tão grande de futebol, sabe que o jogador tem que jogar o futebol lá dentro, e não jogar para a plateia, jogar para a torcida. E o que ele fez foi jogar para a torcida, porque o prefeito de Tambaracá, ele também não poderia ter assumido, porque ele participava da chapa do Celso Silva. É simples. Aí o objeto acabou. Qual o objeto? Foi impedir de ter a eleição porque a eleição estava incorreta e a justiça determinou e foi suspenso. Agora, ele como presidente, ele marcou para o dia 28. Não estaria ilegal também? Não tem problema. Porque se ele não pode ser o presidente, como é que ele pode marcar? Não, ele pode marcar. Não, ele agora é o presidente. Ele é o presidente ele agora. É o presidente. Então ele pode. Então ele está dentro dos seus plenos direitos de marcar. Sim. Então, e o senhor não concorre Então, a priori o senhor não é candidato? Não, o que eu estou aguardando é o Fred construir a unanimidade. Se ele não construir, eu sou candidato. Mas essa unanimidade foi construída, já o senhor entende assim ou não? Não. Inclusive eu recebi ligações de mais de 10 então, prefeitos. Se não foi construído, o senhor é candidato? Eu sou candidato. O senhor é candidato? Sou candidato contra o Celso Silva e contra o Romanelli. Porque o deputado Romanelli, ele se acha o tigrão aqui da região, ele quer dominar a região. E eu creio que os interesses da região é interesse do prefeito. E o prefeito, ele tem que construir um entendimento entre as pessoas que tiveram voto aqui. Inclusive, lá em Açaí, a oposição que teve voto em Açaí,
eu abro para todos os deputados que tragam recursos para a nossa cidade, porque tem lá as pessoas que também votaram e acreditaram no projeto do deputado. E o deputado, ele tem um compromisso não só com o eleitor dele, ele tem um compromisso com o município a qual ele representa. E se ele teve 1 voto, ou 2 mil votos, ou 3 mil votos, ele foi lembrado e foi votado naquele município. Eu creio que é normal ele estar aí contribuindo sem fechar portas para ninguém e sem fazer com que o prefeito tenha que pedir benção para o deputado, que não é esse o meu feitio. Bom, prefeito, então o senhor confia que o senhor vai colocar a sua chapa, é a mesma que estava lá? Ou o senhor pretende fazer alguma mudança? Não, eu vou sentar com as pessoas que pediram para mim ser candidato para a gente decidir o que nós vamos fazer. Só que a minha candidatura não é uma coisa pessoal. Se tiver outro nome que venha trazer unanimidade, eu quero construir um projeto para desenvolver a nossa cidade. Esse é meu sonho, esse é meu pensamento. Sem querer fazer com que eu se destaque ou aquela outra pessoa se destaque. Fazer um projeto, construir o que é melhor para uma região. Eu tenho os exemplos da região do Sudoeste, onde as associações são muito fortes, é totalmente diferente da nossa região, onde as reivindicações são feitas com individualidade. Na região do Sudoeste, é a região mais representada politicamente no Paraná, onde é a terceira em população e a primeira em representatividade. Você veja, Curitiba, que é a primeira, e Londrina, que é a segunda, tem um número muito menor de deputados. Só deputado estadual, a região do Sudoeste tem 14 deputados. Por quê? Porque existe uma unidade entre os municípios em votar em candidato da região e votar e defender os interesses da região, e é a região que mais desenvolveu nos últimos 30 anos no Paraná. O senhor acredita que é necessária uma unanimidade para desenvolver a região? É necessário um não pensamento único. Agora. É necessário um pensamento comum, sem querer o estrelismo, sem o prefeito que assume um cargo de presidente de uma entidade, ele sinta que ele tem uma projeção e ele vá fazer com que essa projeção tenha aí uma identidade para ele se projetar politicamente, sem olhar os seus parceiros, sem olhar os seus vizinhos, que são municípios que há uma necessidade de um entendimento, de uma construção, de trazer um benefício maior para a nossa região e lutando sempre de uma maneira positiva, somando não só aí o deputado Romanelli, como a deputado Alexandre Cury, deputado Lupion, deputado Tiago Amaral e tantos outros deputados que tiveram votos aqui na nossa região, fazer com que esses deputados estaduais e federais realmente trabalhem para o desenvolvimento da nossa região, que nós somos uma região carente e necessitamos muito que o poder estadual e federal esteja olhando com os olhos diferenciados para que nós possamos desenvolver numa intensidade maior. Por essas palavras, o senhor está dizendo então que o prefeito de Bandeirantes se autopromoveu. Em sentido de buscar alguma outra coisa? Não, era importante até você, como repórter, como formador de opinião, fazer uma entrevista com ele, o que foi feito para desenvolver a região durante o seu mandato, quais as reuniões que ele promoveu. Eu estou colocando para o senhor pelas suas palavras, ele se autopromoveu. Ele buscou, inclusive dando entrevista dessa maneira mentirosa, igual ele deu na Folha Londrina e lá na Rádio 104. Isso que eu estou fazendo aqui, eu creio que é um debate construtivo, a qual as pessoas possam analisar quem está falando a verdade e quem está mentindo. Eu vim aqui não para desafiar o Celso Silva, eu vim aqui para fazer um convite para que ele esteja aqui conversando. Inclusive, eu dei uma entrevista numa rádio concorrente semana passada em Cornélio Procópio, no sentido de não tocar no nome dele, só falar para que marque uma conversa onde nós possamos estar debatendo os grandes projetos que ele fez em relação ao MUNOP durante o seu projeto, o seu período que ele ficou como candidato e as atitudes que ele tomou em relação a uma pessoa que sempre teve um respeito muito grande por ele, tentando puxar o tapete, tentando jogar bola nas costas. Eu creio que não é dessa maneira que faz política, porque a política tem que ter uma credibilidade, e eu achava que ele era um prefeito, pela votação que ele sempre tem demonstrado e dado aos seus candidatos, apesar que nessa eleição ele perdeu aqui pelo o candidato que ele apoiou, que foi o ex-governador Requião, e está demonstrando que essa credibilidade que ele tinha já não é igual era antigamente. Inclusive eu vi lá no Palácio do Iguaçu, tem uma placa que ele doou para o Beto Richa que diz lá: a gratidão é a memória do coração.
ele dando a placa para o Beto, dizendo que ele é grato ao que o Beto fez por ele. E ele também reafirmou várias vezes que ia com o governador. Agora, o problema dele com o Beto Richa é problema deles, eu não vou me envolver nessa seara. Agora, ele que me convidou para ser candidato. Então é isso, é importante falar para a população de Bandeirantes, porque o prefeito ou alguém que exerce um cargo público, é importante que ele tenha a palavra, porque senão acontece o que está acontecendo, não só no Paraná como no Brasil, de pessoas, candidatos, levar uma informação para a população acreditar e depois estar vivendo os problemas que nós estamos vivendo, tanto na esfera estadual, como nós apoiamos o Beto Richa, como na esfera federal, a qual a presidente Dilma ganhou também. Bom, devido ao adiantado da hora, prefeito, alguma coisa mais que o senhor queira colocar? Estamos fechando a nossa matéria com o prefeito de Açaí, o prefeito Luiz Alberto Vicente, que é do PSDB. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade, estou à disposição, se por acaso o prefeito Celso Silva desejar conversar e vocês der essa oportunidade para que nós possamos explicar para a população o que tem acontecido, eu estou à disposição. E eu só pedir esse espaço porque pela terceira vez ele fica insinuando, e eu não sou homem de insinuações. Eu inclusive estou sempre à disposição com meu celular ligado 24 horas por dia, meu número do celular é 91817202, para que qualquer pessoa possa ligar e fazer com que as dúvidas sejam esclarecidas. E é dessa maneira que eu administro. Tem pessoas que administram conforme o seu entendimento. É dessa maneira que eu administro, enfrentando os problemas e procurando resolver.